Olá, bom rever vocês por aqui. Espero que tenham feito a inscrição no canal. E ao final da apresentação, deem like, deixem comentários, sugestões para este nosso grupo de pesquisa, Encontros Interculturais no EAD, Narrativas de Vida dos Diferentes Brasis. E na continuidade, não é, de narrativas colhidas pelo Brasil afora, hoje vamos dar um pulinho lá no Amazonas, não é? Um título de estado originalmente dado ao rio que banha o estado. E quando ele desceu por esse rio, Francisco de Orellana, que era um capitão espanhol, ficou com certeza encantado. Por outro lado, ele também afirmou ter encontrado uma tribo de índias guerreiras, provavelmente as Icamiabas, e com isso teria associado a ideia, não é, de Amazonas da mitologia grega. Então, essas índias, como as que vocês veem em tela, são indígenas, não é? Não índias, indígenas guerreiras, indígenas de endógenas, aqueles que são os donos que pertencem, que estão dentro da terra. Então, este rio acabou sendo o Rio de las Amazonas e, posteriormente, deu o nome do estado. Um estado a noroeste do Brasil, quase que inteiramente coberto pela floresta tropical. A capital, Manaus, não é? E foi um grande porto no século XIX, e dali, por conta da extração de látex e da protuberância, não é, do material e das regiões, há até uma confluência bastante europeia na cidade, como é o caso do Teatro Amazonas. E, para quem aprecia a natureza da região, o encontro das águas em que o Rio Negro, de água negra, e o Rio Solimões se juntam para formar o Rio Amazonas é uma imagem inesquecível, não é? Então, passada esta ideia de como é que se deu o nome do estado Amazonas, não é? Nós sempre apresentamos algumas narrativas que ainda habitam as regiões brasileiras. E há uma em particular que é um trabalho feito por Lucileide Feitosa em 2021. São narrativas orais no viver ribeirinho. Então, se quiserem pesquisar, vale a pena. Narrativas orais no viver ribeirinho, de Lucileide Feitosa. Um exemplo para vocês terem uma ideia desse trabalho. Uma vez, o boto tentou me perseguir. Aconteceu comigo, meu irmão e minha irmã. A gente saindo e eles começaram a ir atrás, pegar no remo, um pouco mais começaram a pegar debaixo da canoa. Se a gente não encostasse na beira, eles tinham alagado mesmo a canoa. Era o boto vermelho, o principal na perseguição da canoa. Essas narrativas orais, como é o caso desse pequeno exemplo, retratam alguns dos elementos amazônicos, alguns até considerados mitológicos, como as próprias Amazonas, e aqui como o boto vermelho. Há um outro trabalho muito interessante da pesquisadora Tayla Bastos da Fonseca e Verônica Prudente Costa, que se intitula
narrativas amazônicas, representações do mito do boto nas narrativas dos moradores antigos da comunidade da missão Tefé Amazonas. Veja que o tema do boto é importante, não é? Então, essas narrativas amazônicas são criações e elaborações da imaginação humana que revelam elementos registrados e analisados dentro de um contexto amazônico. Nesse caso, o mito é vivente, e com essa verdade é possível desvendar e denunciar as realidades e os temas obscuros que foram silenciados. Então, essa é uma ideia interessante dessas narrativas mitológicas, né? Por meio delas, fatos históricos, sociais, se perpetuam, não é? O trabalho dessas pesquisadores é uma evidência da cultura de tradição oral, de elementos imprescindíveis para a construção histórica e identitária da Amazonas, não é? Então, trata-se, nesse trabalho, de uma pesquisa, de uma abordagem qualitativa, não é? Com narrativa sobre o boto, justamente para compreender os vestígios do encontro do colonial e da Amazônia na relação com o homem branco. Então, vejam que é um trabalho bastante interessante, vou repetir. Narrativas amazônicas, representações do mito do boto nas narrativas dos moradores antigos da comunidade da missão Tefé Amazonas, Tayla Bastos da Fonseca e Verônica Prudente Costa. É um trabalho de 2020. Há um outro também que são pesquisados, não é, por um núcleo de história oral, no caso da USP, aqui de São Paulo, não é? E da pesquisadora Márcia Nunes Maciel. O trabalho é Mulheres Guardiãs de uma Comunidade Afetiva. Mulheres Guardiãs de uma Comunidade Afetiva, de Márcia Nunes Maciel. Então, nesse trabalho, a partir de narrativas realizadas com 4 mulheres que compartilharam espaços afetivos na Amazônia, a autora percebeu significações construídas por essas mulheres em seus lugares de experiências e de si mesmas, não é? Nesse sentido, elas são guardiãs de tradições que chegaram até elas por meio de uma prática familiar e comunitária, e atualmente, deslocadas de seus lugares de tradição, atualizam a memória de um mundo carregado de simbologias e no qual se encarregam de transmitir esse mundo às novas gerações. Interessante, né? Um outro trabalho que foca narrativas de vida são as próprias narrativas indígenas. Aqui no canal eu já apresentei o Caraíba, que é uma obra interessante que retrata também aspectos históricos, mitológicos, sociais e culturais, além de os políticos da época ainda pré-colonização. Então, aqui nessas narrativas indígenas, não é? Nós temos no Amazonas uma tradição oral enorme, que revelam questões sobre a existência, sentimentos como o medo, a coragem, a dúvida, o amor, não é? São questões nem sempre fáceis de serem elaboradas, mas são conhecidas por suas origens. Então, há narrativas arapiuns, narrativa auete, narrativas bacairi, baniwa, baré, desana, guadalajara e guarani. Então, recomendo que vocês
por curiosidade, conheçam essas narrativas. E também, em 2020, os pesquisadores Leonardo Ferreira Peixoto e Marcial Pacífico fizeram um trabalho sobre as narrativas indígenas em tempos de pandemia. Então, pelas redes sociais, amigos e amigas e diversas pessoas indígenas, não é, narraram seus momentos de medo, de insegurança, de incertezas, como todos nós, aliás, não é, sobre esse momento da pandemia. Então, as pesquisas estão nesse documento, Narrativas Indígenas em Tempos de Pandemia, Leonardo Ferreira Peixoto e Marcial Pacífico. E, bem, como sempre, cada vez que a gente passa por um estado, é possível destacar um grande escritor ou grandes escritores. Alguns trabalharam a autoficção. Há um vídeo aqui no canal também falando sobre o que são as narrativas de autoficção, né? E sobre narrativas de vida. E, no caso do Amazonas, destaca-se, entre muitos outros, o escritor Milton Ratum, que nasceu em Manaus. Ele estudou arquitetura em São Paulo, na USP, não é? E foi vencedor do prêmio Jabuti, e o seu segundo romance, Dois Irmãos, foi adaptado já para a TV, para teatro, quadrinhos, realmente uma obra excepcional. Então, de que trata a obra Dois Irmãos? Basicamente, não é? A história de uma família de imigrantes libaneses que residem em Manaus. Aqui começa a autoficção e a narrativa de vida. Por quê? Milton Ratum também vem de família de imigrantes libaneses que chegaram a Manaus, no Amazonas. Então, a obra enfoca essa relação conturbada entre irmãos gêmeos, Yacu e Omar, e as relações deles com a família. Então, há toda uma narrativa que poderia ser exatamente a do escritor e de tantos outros imigrantes libaneses que chegaram ao Amazonas. E, mais uma vez, recomendando que você se inscreva no canal, eu deixo sempre um desafio. Você que é aí do Amazonas, estudante de letras, de polo EAD, ou do presencial, em qualquer uma das unidades da Unip, não é? Pensa um pouquinho sobre a sua comunidade, em que lugar você vive, de que lugar você veio. Manda histórias para nós, grave um vídeo, uma narrativa de vida que seja da região amazônica. Eu vou agradecer o grupo de pesquisa também. Fiquem bem, até a próxima.